Olá, turma, tudo bem? Vamos dar início aqui a mais uma aula, essa que é a aula de número 7. Nesta aula, nós vamos falar sobre a introdução às reações orgânicas e os mecanismos. Nessa aula, nós vamos abordar tópicos inicialmente relacionados às definições de ácido e bases mais recentes, que no caso seriam as definições de Bronsted e Lowry, assim como a própria definição de ácidos e bases orgânicos e a definição mais atual, que é a definição de ácidos e bases segundo Linus. Vamos, em um segundo momento, conhecer os tipos de reações orgânicas e como é que elas ocorrem, no caso, os mecanismos, e entender como é que as reações que ocorrem através de mecanismos radicalares e polares vão ocorrer. E finalizamos descrevendo uma reação através de parâmetros relacionados à energia, à velocidade, e uma comparação entre as reações biológicas e as reações que ocorrem no laboratório. Tá certo? Então, o objetivo da nossa aula 7 é entender os mecanismos das reações orgânicas, classificar as reações orgânicas de acordo com os reagentes envolvidos e descrever as principais reações sofridas pelos compostos orgânicos. Bom, então, um conceito muito importante que a gente precisa conhecer e que está relacionado à eletronegatividade, que é uma propriedade periódica e que nós estudamos lá no começo da nossa disciplina, e a polarização, que é uma consequência desta eletronegatividade, que vai ser diferente para os átomos e que essa diferença ela pode chegar a um valor que vai ocasionar a formação de uma ligação covalente polarizada. Então, esses dois conceitos, eles vão estar relacionados ao conceito de acidez e basicidade. Tá? Então, grande parte da química das moléculas orgânicas ela pode ser explicada mediante o comportamento ácido e base. E a gente vai perceber que alguns conceitos correlatos de química orgânica vão estar, então, relacionados ao conceito de acidez e basicidade. E aí a gente chega a duas definições de ácido e bases, que seriam as definições de Bronsted e Lowry e a definição de Linus. Vale lembrar que nós temos uma primeira definição, que é a definição de Arrhenius. Essa é a definição mais simples que nós temos, de que um ácido é uma espécie que libera íons H+ em solução aquosa, e a base seria uma espécie que libera íons hidroxila em água. Posteriormente, a gente teve aí a aceitação da definição de Bronsted e Lowry e depois da de Linus. Não significa que a de Arrhenius esteja errada ou a de Bronsted e Lowry estejam errada e somente a de Linus esteja correta. Na realidade, são definições que elas vão se tornando mais completas e conseguem abranger outras observações de acidez e basicidade que foram identificadas e que não eram contempladas somente com a definição, por exemplo, de Arrhenius ou de Bronsted e Lowry. Tá? Então, essas definições elas se completam e não se anulam. Então, vamos começar com a definição de ácidos e bases segundo Bronsted e Lowry. O que é um ácido para esses cientistas? É uma substância que doa um próton, enquanto que a base é uma substância que vai
receber um próton, que é justamente esse íon H+, que é como nós vamos representar, né, justamente essa força ácida. Então, observem desde agora essa correlação entre ácido e base. O ácido ele doa um próton e a base é aquela espécie que vai receber esse próton. Então, um ácido ele só vai ser um ácido de Bronsted-Lowry se ele puder doar um próton, e para isso ele precisa ter alguém que receba. Né? Assim como a base só vai ser uma base de Bronsted-Lowry se ela puder receber um próton e tiver alguém que possa doar a ela. Né? Então, essa definição ela atrela, né, a definição de acidez e basicidade, principalmente a esse deslocamento do próton. Aqui nós temos primeiro uma reação em bolas, né, representação, para que a gente justamente observe esse deslocamento dessa bolinha branca, que é a representação do próton H+. Então vejam que ele sai dessa ligação com essa esfera verde e segue em direção a uma ligação com essa esfera vermelha. E aí eu tenho aqui o resultado. Né? Usando um exemplo real, observem que a esfera branca, na realidade, é um próton, né? O hidrogênio ácido, que está sendo transferido para o oxigênio da água, resultando no íon hidrônio. Esse íon hidrônio é uma representação mais detalhada desse hidrogênio ácido. Tá? Então, aqui eu tenho uma representação mais detalhada e aqui uma representação mais simplificada, somente como H+. E como o outro subproduto, eu tenho o íon cloreto, já que esse cloro aqui ele perde esse hidrogênio durante a cisão desta ligação. A essa definição de ácidos e bases, a gente pode estabelecer a correlação, né, entre ácido e base conjugada. Então, aqui nessa minha primeira reação, este ácido, que é o ácido clorídrico, ele é o ácido da minha solução, enquanto que a água ela é a base. Então, vejam que este ácido, devido à cisão desta ligação, originou o íon cloreto. Este íon cloreto, nós podemos classificá-lo como uma base conjugada. Uma base conjugada de quem? Deste ácido. A mesma definição pode ser atrelada à base. Então, a base no meu reagente é a água. Essa base recebe um próton, então ela se transforma em um ácido conjugado. Então, eu tenho aqui a relação ácido-base, ácido conjugado nesta reação. Então, a todo ácido no reagente, eu vou ter uma base conjugada no produto. E a toda base no reagente, eu vou ter um ácido conjugado no produto. Aqui, deixa eu apagar aqui para vocês conseguirem enxergar o texto que eu coloquei. Tudo bem? Então, o ácido conjugado é um produto resultante do ganho de um próton pela base no reagente, enquanto que a base conjugada é um produto que resulta do fato do ácido perder um próton. Esse ácido ele está no reagente e perdeu um próton. Outros ácidos comuns, minerais e orgânicos, vão ter o mesmo comportamento. Então, de uma forma genérica, eu posso mostrar aqui para vocês que a todo ácido eu vou ter uma base conjugada no produto e a toda base eu vou ter um ácido conjugado no produto. Essa base conjugada do ácido é resultante da cisão dessa ligação e a perda do hidrogênio. Esse hidrogênio foi transferido para a base. Então, essa base dá origem a um ácido conjugado, que é justamente o produto gerado pelo ganho do próton ácido à base do reagente. Tá? Observem também que a água, que é um meio
muito comum, né, é o nosso principal é, solvente. A água, ela tem um comportamento que nós chamamos de anfiprótico. Isso significa que a água ela pode agir tanto como um ácido como uma base. E para que ela tenha a determinação de como é que ela vai agir, é importante saber com quem, né, eu estou trabalhando também no reagente. Então, por exemplo, como aqui eu estou trabalhando com ácido, a água, se fosse aqui, né, o outro reagente, ela se comportaria como uma base, porque ela não tem uma força ácida superior, né, à do ácido que está reagindo com ele. E essa questão da força ácida é um ponto bem importante que a gente vai já discutir. Vejam aqui o exemplo, né, da reação. É interessante que vocês consigam, a partir desse momento, olhar para os reagentes, olhar para os produtos e entender o que ocorreu. Então vejam o ácido e vejam a base conjugada dele. Vejam que esse ácido está perdendo um hidrogênio ácido. Por quê? Porque um desse par de elétrons foi cedido para capturar esse hidrogênio ácido. Vejam lá, seta dupla. E aqui foi necessária uma quebra de ligação. É uma cisão homolítica, né? Desculpa, é uma cisão que vai ocorrer com cada um dos elétrons indo para um átomo, ou é uma cisão, uma ruptura no qual todos os elétrons vão para o oxigênio? Aí eu preciso olhar para cá. Vejam que o oxigênio está com uma carga negativa, ou seja, ele ganhou elétrons. Então eu posso entender que, na realidade, os dois elétrons da ligação, o dele e o que era do hidrogênio, estão indo para o oxigênio. Então, esse é o movimento de setas que pode explicar a formação da base conjugada deste ácido e do ácido conjugado desta base. Aqui, a mesma situação. Preciso olhar os reagentes e preciso olhar os produtos. Tenho que entender que a esse ácido está relacionado a essa base conjugada, e a esta base está relacionado esse ácido conjugado. Então, se essa é a espécie ácida, significa que ela vai doar esse hidrogênio que está bem aqui já destacado. Essa doação vai ocorrer através, né, de uma doação de um par de elétrons do hidrogênio para capturar este hidrogênio. Vejam o produto. Vejam que a amônia passa a ser protonada. Entrou um hidrogênio. Ela adquire uma carga positiva. Enquanto que aqui, os dois elétrons, o que era do oxigênio e o que era do hidrogênio, passam para o oxigênio. Por isso que ele fica com uma carga negativa. Ele tem um elétron a mais. Tá? E aí ele adquire a carga negativa. E aí, então, a gente precisa entender como é que vai se dar a chamada força ácida e força básica. Tá? Isso porque os ácidos eles vão diferir nessa habilidade de doar o hidrogênio ácido ou o próton ácido, né, o íon H+, de uma forma bem simples de representar. Então, eu vou ter ácidos considerados fortes e vou ter ácidos considerados fracos. Os ácidos considerados fortes vão reagir completamente em água. Eu posso dizer que esses ácidos vão sofrer uma ionização completa. Isso significa dizer que se eu tenho, por exemplo, 1000 moléculas de um ácido sendo colocados em água, as 1000 moléculas vão sofrer ionização, que é justamente a formação de íons, né? A liberação do hidrogênio H+. Já os ácidos fracos, eles vão ter uma reação que é pequena, né, com a água, com a molécula da água. Geralmente, né, a porcentagem de moléculas que sofrem esse processo de ionização
quando o ácido é fraco, gira em torno de 5%. Né? Então, imagine aí você tendo 100 moléculas de um ácido colocadas em água e apenas 5, 4, 3 delas reagem com a água, gerando hidrogênios. Então, eu tenho uma força ácida que é bem baixa, por isso, ácido fraco. Então, a força de um determinado ácido, né, então HA é um ácido genérico, em solução aquosa é descrita utilizando a chamada constante de equilíbrio, né? E vocês vão voltar a ver essa constante de equilíbrio lá no quarto semestre, né, de zootecnia, quando vocês forem estudar química analítica. Então, é através desta constante de equilíbrio que eu consigo também identificar a força de um ácido, ou seja, o quanto ele caminha do sentido dos reagentes para os produtos. Né? Então, aqui foi colocada uma reação genérica, foi escrita a constante de equilíbrio, tá? Então, a constante de equilíbrio é igual à concentração de H3O+, que é a representação mais complexa do hidrogênio ácido, vezes a concentração do íon, né, gerado pelo ácido, ou seja, a base conjugada deste ácido aqui, dividido pela concentração do ácido não dissociado, vezes a concentração da água. Aqui, o que se sucede é a simplificação dessa fórmula, tá? Porque a concentração da água ela vai ser um valor que não vai variar, então ele pode ser incorporado à constante de equilíbrio, que é uma constante, e com isso gerar a chamada Ka, que é a constante de equilíbrio de acidez do ácido. Então, Ka, na realidade, é uma constante de equilíbrio que a gente vai chamar mais especificamente de constante ácida. Então, sobre os ácidos fortes, eles vão possuir equilíbrios que vão ser deslocados para a direita, sentido nos produtos, tá? E dessa forma vão possuir valores elevados de constante ácidas. Geralmente os ácidos inorgânicos têm valores de constante que variam de 10 elevado a 2 a 10 elevado a 9, né? Ou seja, a reação ela ocorre praticamente totalmente no sentido reagente-produto. Já os ácidos fracos, eles vão possuir equilíbrios deslocados para a esquerda. A reação pouco caminha no sentido dos reagentes e, consequentemente, apresentam valores pequenos de constante ácida, que é comum dos ácidos orgânicos. Vejam os valores que geralmente essa constante ácida vai ter 10 elevado a menos 5 a 10 elevado a menos 15. São valores bem pequenos, né? Justamente mostrando que a reação pouco caminha para frente, vamos dizer assim. Aqui o pKa é um valor que nós vamos poder calcular a partir do valor de Ka. O Ka, como eu falei para vocês, é uma constante. E se é uma constante, é um valor que não varia. Esses valores de Ka para ácidos inorgânicos e orgânicos são valores tabelados que você pode consultar em livros, tá certo? E com base nesse valor, você pode calcular o pKa. Então, o pKa seria o logaritmo negativo do valor de Ka. Né? E aí, por que eu vou precisar calcular esse pKa? Né? Porque é interessante. Assim como o pKa, a gente tem um pH, né? Que é um parâmetro calculado que facilita, né, o entendimento do valor de uma acidez ou de uma basicidade de uma determinada solução. Isso porque se eu fosse expressar pela concentração das espécies que geram aquela acidez, aquela basicidade, eu teria valores que seriam difíceis de ser trabalhados ou de uma compreensão mais ampla da população. Então, o pKa, né, é um parâmetro calculado a partir de um valor, né, que nesse caso é a concentração de íons H+.
Então, para que a gente não trabalhe com o Ka, que pode ser um valor muito pequeno ou muito grande, nós trabalhamos com pKa, que é o menos log desse Ka. E é com esse pKa que a gente pode estabelecer e observar a força de um determinado ácido, tá certo? Então, por exemplo, os ácidos fortes, né, que são aqueles que caminham muito para a direita, vão ter valores de Ka elevado. Como a expressão do pKa é menos log de Ka, vejam que eu vou ter uma relação inversa com o pKa, ou seja, quanto menor o pKa, mais forte é o ácido. Quando o ácido é fraco, eu tenho um valor de Ka que é pequeno, né, baixo, e o valor do pKa é elevado. Ou seja, numa escala, né, se eu tivesse aqui uma seta de menos para mais, e aqui fosse o valor de pKa, à medida que eu caminho deste ponto em direção ao x, tá, os valores o valor da força ácida ela vai diminuindo, tá? Então, enquanto pKa aumenta, veja, da esquerda para a direita, à medida que ele aumenta o valor do pKa, eu vou ter uma diminuição da força ácida. Deixa eu apagar aqui para vocês poderem ler. O texto representa o que eu já falei, tá? Então, só para vocês verem aí, né? Então, por conveniência, a força de um ácido é normalmente expressa pelos valores de pKa. Aqui nessa tabela, a gente pode observar essa relação de pKa, tá? Ocorrendo. Deixa eu só mudar agora, voltar para o modo caneta. Deixa eu mudar a cor também. Colocar o azul. Então, vejam que, por exemplo, o etanol, né, que é um composto orgânico, tem um valor de pKa igual a 16. Se eu comparo, por exemplo, com o do ácido fosfórico, né, que é um ácido inorgânico, vejam que o etanol ele tem uma força ácida que é muito menor do que o ácido fosfórico. Assim como o ácido nítrico e o ácido fluorídrico têm valores de força ácida que são muito maiores, porque tem valores de pKa baixo, logo tem um valor de Ka, que é a constante de acidez, que indica o quanto uma reação caminha para frente. E se a reação caminha para frente, significa que aquele ácido está ionizando, ele está liberando íon H+, para o meu reacional, tornando-o mais ácido, né? Então, aqui eu tenho forças ácidas maiores e para cá eu tenho forças ácidas menores. Vejam a água, né? A água que é anfiprótica, vejam que a força ácida dela é muito pequena, né? Por isso que a água, né, geralmente quando em contato com outro ácido, geralmente a água vai se comportar como uma base, tá certo? E o restante da tabela eu coloco para vocês só a relação do ácido e a base conjugada que ele vai formar quando ele perder esse hidrogênio que está aqui em vermelho, que é o hidrogênio ácido, tá? Então, eu mostro para vocês a relação ácido-base conjugada, tá? E aí vale uma observação bem importante. Vejam lá, está aqui embaixo. Um ácido forte produz uma base conjugada fraca e um ácido fraco tem ou produz, né, uma base conjugada forte. Isso significa dizer que, por exemplo, esses ácidos inorgânicos que estão aqui, fosfórico, nítrico e fluorídrico, são ácidos que têm uma força ácida, né, forte. Porém, eu posso dizer que as suas bases conjugadas são fracas, são bases fracas. Subindo, enquanto que o etanol, né, ele tem uma força ácida fraca, a sua base conjugada, que é o íon etóxido, é uma base conjugada forte, tá? Então essa relação ela aqui existe. E quando a gente volta lá para as reações, lembre que você sempre tem um par
ácido base conjugada ou base ácido conjugada. Então, sempre que você identifica a força de um dos membros do par, a força do outro membro ela vai ser contrária. Tudo bem? Então, aqui, né, eu indico para vocês o aumento da acidez, né? Então, de etanol para ácido fluorídrico. E aqui, no outro lado, eu mostro para vocês o aumento da basicidade do íon fluoreto para o íon etóxido. Então, um ácido forte é aquele que perde facilmente os íons H+. Isso significa que a sua base conjugada se prende de maneira mais fraca ao H+, e é, portanto, uma base fraca, né? A relação que eu mostrei para vocês aqui, né? Então, um ácido forte vai gerar uma base conjugada fraca. Já um ácido fraco é aquele que perde o íon H+ com dificuldade, o que significa que a sua base conjugada, né, se prende de maneira mais forte ao íon H+, e, portanto, é uma base forte. Então, um ácido fraco vai gerar uma base conjugada forte. Com base nisso, a gente consegue começar a prever, deixa eu só tirar aqui, prever as reações ácido-base a partir dos valores de Ka. Né? Então, nesse caso, os valores de Ka eles vão ser muito úteis, né, para que a gente possa identificar se uma reação vai ocorrer ou não de uma forma ácido-base. Tá? Então, eu tenho aqui um exemplo, né, de um par ácido base conjugada, que seria do ácido acético, vejam o valor dele de pKa, tá? É um valor, né, baixo, ele tem uma força ácida, né, já considerável, ele é um composto que pertence à função ácido carboxílico, tá ok? E aqui eu tenho a base conjugada associada, que é o íon acetato. E aqui eu tenho uma outra situação, que é a água. Vejam que o pKa é muito mais elevado, ou seja, ele tem uma força ácida fraca, quando eu comparo com a do ácido conjugado, a do ácido acético, que é um outro sistema. E aqui eu tenho o íon hidróxido, que vamos colocar assim, a base conjugada da água. Então, a água, a gente consegue identificar que é um ácido mais fraco do que o ácido acético. Isso eu consigo entender olhando os valores de pKa. Quanto maior o valor do pKa, menor o valor do Ka, ou seja, mais fraco é aquele ácido. O íon hidróxido, então, se eu tenho aqui um ácido que é fraco, o íon hidróxido vai ser uma base mais forte do que o íon acetato. Então, eu acabei de identificar daqui qual dos dois ácidos é o mais forte, o ácido acético, e qual das duas bases conjugadas é a mais forte, é o íon hidróxido. Por quê? Porque se o ácido acético é a espécie o ácido mais forte, ele vai gerar a base mais fraca. Se a água é o ácido mais fraco, ele vai gerar uma base conjugada forte. Tá certo? Essa é uma relação bem simples, né, que a gente precisa olhar com um pouco de atenção, calma e paciência, para que a gente consiga compreender. Né? Então, nesse caso, o íon H+, ele sempre vai se deslocar do ácido mais forte para a base mais forte. Vejam lá. Então, o ácido acético ele é capaz de reagir com o íon hidróxido, né, formado lá pela água, justamente através do compartilhamento de um par de elétrons com o hidrogênio ácido, né, e aí eu tenho este movimento aqui devido à quebra da ligação com os dois elétrons indo para o oxigênio. Né? Então, eu tenho aqui o ácido acético reagindo com o íon hidróxido, formando íon acetato e água. Então, o ácido doa um próton para uma base conjugada de um ácido mais fraco. Né? Então, essa aqui é a base conjugada da água, que é o ácido mais fraco, como nós vimos no slide anterior. A base conjugada
que é o íon hidróxido, né? Então, a base conjugada de um ácido mais fraco, que é do caso da água, vai remover, então, o próton de um ácido mais forte, que é o ácido acético. Então, aqui eu tenho o ácido mais forte, eu tenho aqui a base mais forte e tenho como produto o íon acetato e a água, sendo o íon acetato a base mais fraca e a água o ácido mais fraco. Lembre-se, o ácido conjugado dos produtos, né, numa reação ácido-base, como essa que a gente está vendo aqui, precisa ser mais fraco e menos reativo que o ácido de partida, né? Então, este ácido aqui, ele sempre precisa ser mais fraco do que esse ácido de partida, né? E o produto básico, ele deve ser mais fraco e também menos reativo que a base de partida. Por isso que as reações ácido-base geralmente vão ocorrer, né, entre o ácido mais forte e uma base mais forte. Turma, vamos dar continuidade, né, à nossa aula e agora a gente vai conhecer os ácidos e as bases orgânicas. Então, muitas das reações em química orgânica elas vão envolver essas espécies que vão ter um comportamento ácido ou básico, né? E por serem compostos orgânicos, nós fazemos essa denominação de ácidos e bases orgânicos. Então, vamos começar conhecendo os ácidos orgânicos. Eles são caracterizados pela presença, né, do átomo de hidrogênio polarizado positivamente, e eles podem ocorrer em dois tipos de compostos. Aqueles que apresentam átomo de hidrogênio ligado a um átomo de oxigênio eletronegativo, né? Então, tem aqui esta configuração, que é uma configuração muito comum de ser observada, por exemplo, em ácido carboxílico, álcools, enóis, né? A gente tem alguns outros compostos que a gente pode verificar, tá? Além disso, eu também tenho um átomo de hidrogênio ligado a um carbono próximo a uma ligação de carbono dupla O, né? Então, vejam aqui a configuração. Eu tenho um carbono ligado através de uma ligação dupla a um átomo de oxigênio e vizinho a ele eu tenho um carbono ligado a um hidrogênio, né? Então, a ocorrência desse tipo de conexão, né, que eu estou mostrando aqui para vocês, ou a primeira ou a segunda, é um indicativo de que você está diante de um composto orgânico classificado como ácido. Vejamos aqui alguns exemplos. No caso, o metanol, né, vejam aqui o hidrogênio, né, com valor de pKa igual a 15,54, é um valor elevado, né, que demonstra aí uma pequena força ácida, né? Não é um ácido inorgânico, senão seria um valor de pKa muito menor. Então, a acidez ela é decorrente do fato de a base conjugada resultante da perda desse hidrogênio ácido aqui ser estabilizada por sua carga negativa em um átomo de oxigênio fortemente eletronegativo. Então, quando ocorre essa cisão, eu vou ter aqui o estabelecimento de uma carga negativa no átomo de oxigênio. Vejam que eu estou mostrando aqui embaixo, né? Então, o hidrogênio está sendo perdido e eu estabeleço uma carga negativa no átomo de oxigênio, que já é um átomo eletronegativo, né? Então, essa configuração ela é favorável para esse composto, né? No caso o metanol, ter essa característica ácida.
Vamos para um segundo exemplo. Aqui o ácido acético, novamente o hidrogênio ligado a um átomo de oxigênio. Vejam o valor de pK. Essa espécie já ela tem uma força ácida melhor ou maior, né, no caso, que o anterior, que era o metanol. Então, neste caso, a acidez ela é decorrente do fato da base conjugada, resultante da perda deste hidrogênio, ser estabilizada, né, por uma carga negativa em um átomo de oxigênio. Este bem aqui, que é um átomo fortemente eletronegativo. E, além do mais, a base conjugada do ácido acético vai apresentar o fenômeno da ressonância, que é o que a gente pode ver aqui. Então, quando ocorre a cisão, a perda do hidrogênio ácido, eu tenho a formação de uma carga negativa em um átomo de oxigênio, né, que é eletronegativo. Além disto, esta configuração aqui, ela garante a ocorrência do fenômeno da ressonância. Uma ligação π vem para o átomo de oxigênio e um desses pares de elétron ele vem aqui para essa ligação, formando a ligação π. Eu vou apagar aqui só para vocês poderem ver melhor as setas que dão origem a outra estrutura ressonante. Então, esse ânion aqui ele é estabilizado pela carga negativa no átomo eletronicamente negativo, né? E devido também à existência do fenômeno da ressonância. Um terceiro exemplo, né, de um ácido seria aqui a acetona. Nesse caso da acetona, eu não tenho mais o hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio, como foi o caso do metanol e do ácido acético. Aqui eu tenho átomos de hidrogênios, tá, vizinhos a um carbono que tem uma ligação dupla com o átomo de oxigênio. Tá? Então, a acidez, neste caso, ela deve-se ao fato da base conjugada resultante da perda do hidrogênio ácido ser estabilizada por ressonância. Além disso, né, uma das formas de ressonância estabiliza a carga negativa colocando em um átomo de oxigênio eletronegativo. É o que a gente vê aqui. Né? Então, quando eu tenho a perda, pode ser qualquer um desses hidrogênios. Eu vou tirar esse daqui só para ficar mais didático para a gente. Então, saindo um dos átomos de hidrogênio, eu tenho essa configuração. Esses elétrons vão vir para o átomo de carbono. Essa primeira estrutura ressonância tem uma carga negativa no átomo de carbono. E aqui eu também posso ter a ressonância. Os elétrons da ligação π vêm para o oxigênio e esses elétrons do carbono vêm para cá. E aí eu tenho, né, a outra estrutura ressonante. E vejam que essa segunda estrutura tem uma carga negativa no átomo de oxigênio, e isso é favorável. Por que não é favorável quando a carga negativa está no carbono? Porque o carbono ele não é eletronegativo, né? Ele está ali na região de transição. Então, por isso que não é tão favorável para ele, nem a carga negativa, né? E de uma forma até um pouco mais prioritária a carga positiva. E as bases orgânicas? As bases elas vão ser caracterizadas pela presença de um par de elétrons solitário. E esse par de elétrons ele pode se ligar ao hidrogênio positivo, né, que justamente é a característica dos ácidos orgânicos. Geralmente, os compostos que contêm nitrogênio, né, vão ser as bases mais comuns, justamente porque esse átomo de nitrogênio ele vai possuir, mesmo que não representado, né, quando ele é trivalente, né, então ele vai possuir um par de elétrons solitário, justamente o par de elétrons que esse nitrogênio pode doar ao hidrogênio positivo para formar uma ligação. Tá? Então, aqueles compostos que contêm oxigênio também podem agir como base quando reagem com ácidos suficientemente fortes. Então, nesse caso, quando eu tenho oxigênio, eu preciso ter um ácido mais forte que esse composto que contém o oxigênio para que ele venha a agir como uma base. Isso porque o oxigênio, né, lembrem que ele é bivalente, ele vai ter
2 pares de elétrons, certo? Vamos ver aqui o exemplo. Então, eu tenho aqui a metilamina, né? Vejam que não está representado, mas eu sei que aqui tem um par de elétrons. O metanol, olha lá, o metanol que a gente já viu que ele é um ácido, né? Porque ele tem esse hidrogênio ligado ao oxigênio. Mas se eu colocá-lo em contato com uma espécie que tem uma força ácida maior do que a dele, ele pode se comportar como uma base porque ele tem pares de elétrons livres no átomo de oxigênio. E aqui também a acetona, que já foi vista como um ácido, porque tem hidrogênios, né, aqui vizinhos a um carbono de uma carbonila. Porém, se eu coloco a acetona em contato com uma espécie ácida, ela pode se comportar como uma base, porque ela tem justamente aqui os 2 pares de elétrons solitários disponíveis para doar. Então, é essa percepção, essa observação que precisa ser feita no momento para que a gente identifique se a espécie é um ácido orgânico ou uma base orgânica, né? Aqui eu estou colocando lá nos slides que vocês vão ter, é, quando vocês vão ter, vocês vão observar que eu coloquei aqui, né, os pares de elétrons. É porque eu acabei riscando em cima, mas vai aparecer para vocês. Tá? Deixa eu só apagar aqui. Olha lá. Os pares de elétrons marcados para vocês. Bem? E aí eu tenho uma observação. Bom, as substâncias chamadas de aminoácidos, que vocês devem estar estudando em bioquímica, né, elas são assim denominadas porque elas possuem tanto um grupamento amina, que nós já conhecemos na nossa aula de número 2, lá quando estudamos os compostos representativos dos carbonos, e elas também possuem um grupo ácido carboxílico, né, que são os 2 grupos constituintes, né, que é a partir dos quais a gente vai gerar as proteínas que estão presentes em todos os organismos. Então vejam aqui a alanina, né, com o grupo ácido carboxílico e o grupo amina, tá? E vejam que esse aminoácido ele pode dar origem aos chamados interion, né, que é uma espécie que é duplamente carregada, tanto com carga negativa quanto com carga positiva, tá? Então essa forma, né, ela surge porque os aminoácidos têm tanto regiões ácidas como regiões básicas dentro da mesma molécula, tá? E aí eu posso inclusive ter uma reação ácido-base dentro da própria molécula do aminoácido, né? Fica aí esse ponto de observação para vocês que é bem interessante. E aí, então, eu chego na definição mais atual que a gente tem hoje de ácidos e bases, que é a definição de Linus. Nós já falamos aqui sobre a definição de Arrhenius, né, rapidamente, de forma oral. Vimos a definição de Bronsted e Louvre, né, que está associado ali à espécie que doa o hidrogênio ácido e à espécie que recebe esse hidrogênio ácido. Né, no caso, a espécie que doa é o ácido de Bronsted-Louvre e a espécie que recebe é a espécie básica, né, de Bronsted-Louvre. E aqui a gente tem agora a definição de Linus. Então, essa definição ela é muito mais geral e abrangente que a definição de Bronsted-Louvre, porque ela não está limitada às substâncias que doam e recebem apenas o próton ácido. Agora, nós vamos ter a definição de que o ácido de Linus é uma substância que pode receber um par de elétrons, enquanto que a base de Linus é uma substância que é capaz de doar um par de elétrons. Vejam que o foco mudou completamente. Enquanto que lá para Bronsted-Louvre estava associado à transferência, né, e à captura de um hidrogênio ácido, o H+, agora o meu ponto de observação está na espécie que é capaz de receber
e na espécie que é capaz de doar. Então, observem aqui a representação, que a base de íons ela tem geralmente um orbital preenchido com um par de elétrons livres, enquanto que o ácido de íons ele possui um orbital vazio, né, capaz de receber esse par de elétrons não compartilhados que a base possui. Né? E a partir desse momento, né, a partir do momento que ocorre essa ocupação, eu tenho a formação da ligação covalente. E aí, esses elétrons passam a ser compartilhados entre as duas espécies. Né? E aqui, quando a gente fala sobre o ácido de íons, né, nós já citamos que ele deve possuir um orbital vazio. Esse orbital vazio ele tem a característica de possuir menor energia, né, ou uma ligação polar com o hidrogênio. Né? E aí esse hidrogênio é capaz de ser doado. E aí, quando a gente olha para a definição de íons, que nós já falamos que é uma definição mais abrangente, nós vamos observar que ela vai incluir uma série de espécies que possuem, né, não só o hidrogênio, mas que possuem outros componentes. Então, por exemplo, olha só, o ácido, o magnésio mais 2, ele não apresenta o hidrogênio capaz de ser doado, mas possui um orbital livre aqui capaz de receber elétrons desse átomo de oxigênio. Então eu consigo classificar o íon magnésio, né, o cátion, como um ácido de íons. Por quê? Porque possui um orbital vazio de menor energia que recebe elétrons. Esses elétrons estão sendo doados deste átomo de oxigênio, né, que é o íon organo difosfato. E aí eu tenho a formação aqui dessas ligações. Nesse caso, eu tenho a formação de um complexo a partir do momento, né, que ele recebe esse par de elétrons do íon organo difosfato. Bom, os compostos, geralmente, os compostos dos elementos do grupo 13, como o BF3 e o AL3, eles são ácidos de íons porque eles vão ter orbitais vazios, orbitais de valência não preenchidos, e aí eles são capazes de receber pares de elétrons. É o que a gente vê aqui nesse exemplo. Né? Então vejam aqui o trifluoreto de boro, né? O bóron, que faz parte do grupo 13 da tabela periódica, então ele tem orbital de valência não preenchido. Né? Então vejam que a seta sai do par de elétrons do oxigênio em direção ao boro, que é justamente quem tem o orbital de valência vazio. E é a partir desse momento que eu tenho, então, a formação da ligação covalente, né? Um complexo ácido-base formado entre o trifluoreto de cloro, que é um ácido de íons, e o éter dimetílico, que é a base de íons, porque foi ele quem doou o par de elétrons. Tá? Então, quando a gente fala, né, do uso das setas, é importante que a gente indique corretamente esse fluxo de elétrons. Né? Então, quando eu desenho esta seta aqui, vejam que eu estou indicando, através desta ponta da seta, o movimento do par de elétrons do oxigênio em direção ao boro. E esta cabeça da seta aqui, ela indica o movimento de dois elétrons. Então, dois elétrons estão se movendo do oxigênio em direção ao boro. Aqui nós temos alguns exemplos de ácidos de íons. Né? Vejam que eu destaco para vocês em vermelho, né, o hidrogênio. Né? Então, eu poderia aplicar nesse primeiro grupo aqui a própria definição de Arrhenius, né, que ela já é o suficiente para que eu classifique essas moléculas como ácidos, e até mesmo a definição de Bronsted-Lowry, mas aqui embaixo eu tenho cátions e compostos metálicos que não possuem hidrogênio ácido, porém, eu consigo classificá-los como ácidos, né, conforme a conceituação de íons,
Porque as espécies, né, os cátions, os átomos que estão em vermelho, eles apresentam orbital vazio, capaz de receber elétrons. Temos agora, né, as bases de íons, que apresentam uma definição semelhante à de Bronsted e Lowry. Isso porque as bases de íons, elas são capazes de doar o par de elétrons. Observem aqui o formalismo da seta, né? Então uma seta com a cabeça inteira, o movimento de elétrons saindo aqui do par de elétrons do oxigênio, que é quem tem elétrons não compartilhados capazes de serem doados para o hidrogênio, tá certo? E aqui a ruptura dessa ligação com o movimento de dois elétrons em direção ao cloro. Por isso que aqui o cloro ele fica negativo com uma carga, já que ele ganhou um elétron. Aqui essa ligação tinha dois, um era dele e um era do hidrogênio. A ligação se quebra e os dois elétrons vão para o cloro. Observem aqui que o oxigênio, quando doa um par de elétrons para o hidrogênio, ele captura, né, esse átomo de hidrogênio formando o íon hidrônio. Tá? Então, normalmente, os compostos orgânicos que contêm oxigênio e nitrogênio são, na maioria das vezes, como nós já falamos aqui, bases de íons, justamente porque esses átomos, oxigênio e nitrogênio, vão possuir pares de elétrons solitários, pares de elétrons não compartilhados. Né? E aí eu peço para que vocês observem os exemplos a seguir, né, que vão apresentar alguns compostos que podem agir tanto como ácidos como bases de íons, né, como a água. Aqui nós vimos que ela tem uma classificação de anfiprótica. A definição se há espécies, né, que têm esse comportamento ambíguo, a forma como elas vão agir vai depender muito da força ácida ou básica da outra espécie. Né? Então, aqui de uma forma resumida, eu indico para vocês que álcools e ácidos carboxílicos podem agir tanto como ácidos, né, porque eles podem doar um hidrogênio H+, mas também podem agir como bases, já que eles têm um átomo de oxigênio, né, com um par de elétrons solitários capaz de doar para o hidrogênio ácido e, com isso, efetuar o compartilhamento. E aqui eu tenho, né, os exemplos de bases de íons. Vejam que eu destaco o átomo de oxigênio no álcool, no éter, no aldeído e na cetona, porque é justamente aqui que a espécie vai agir como uma base de íons, doando um desses pares de elétrons. Tenho aqui também para o cloreto ácido, para o ácido carboxílico, para o éster, para a amida, tá certo? E aqui nesse caso, observem que eu vou ter mais de um átomo capaz de doar par solitário, né? Já que essas espécies, amida, éster e ácido carboxílico, no caso aqui, por exemplo, eu tenho dois átomos de oxigênio, e na amida eu tenho um átomo de oxigênio e um átomo de nitrogênio com pares de elétrons capaz de doar e fazer esse compartilhamento. Aqui eu tenho uma amina na parte inferior, um sulfeto e um íon organotrifosfato, né, com vários átomos aqui de oxigênio, né, com pares de elétrons solitários e aí podendo atuar como bases de íons. Mostro aqui para vocês que o ácido acético, né, ele pode ser protonado, né, tanto no átomo de oxigênio com a ligação dupla, que seria este daqui, quanto neste átomo de oxigênio da ligação simples em uma reação com o ácido sulfúrico. E aí observem que ocorre bem aqui a entrada de um átomo de hidrogênio, tá certo? E deixa eu mudar a cor aqui para vocês poderem observar. E bem aqui
eu tenho também o fenômeno da ressonância podendo ocorrer. É por isso que aqui eu uso a seta de ressonância e eu tenho estas duas espécies aqui que, né, representam, né, o que seria uma molécula de ácido acético sendo protonada, né, por um ácido sulfúrico, que é uma espécie que contém uma força ácida muito maior do que o ácido acético, que é um ácido carboxílico. Então ele acaba se vendo obrigado a atuar como uma base de íons, ou seja, ele doa um par de elétrons para um átomo de hidrogênio e faz a captura, né, formando aí a protonação dessa espécie. Essa reação, ela normalmente ocorre apenas uma vez em tais situações, né, e ela acaba formando o produto mais estável entre as duas protonações. Né? Nesse caso, o produto mais estável é o primeiro que a gente observa bem aqui. O segundo, ele tem uma instabilidade maior, né? E por conta disso ele não vai ter uma formação majoritária num processo de reação. Essa reação aqui, deixa eu limpar para vocês o que foi dito, ela representa o como uma espécie que é comumente ácida, ela pode se transformar em uma espécie básica quando o segundo reagente ele tem uma força ácida muito maior, tá certo? Então, é o que a gente consegue observar aqui. Tudo bem, pessoal? Então, nesse momento, a gente encerra a nossa primeira parte da videoaula sobre introdução às reações orgânicas e seus mecanismos, e a gente se encontra em breve para dar continuidade a esse conteúdo.